Você que mora de aluguel, paga quantos aluguéis por ano? Certamente vai responder que paga 12. 12 meses no ano, né? Agora, e se o proprietário criativamente inventasse de cobrar mais um aluguel a título de 13º, o aluguel do Natal, pagamento do aluguel em dobro no mês de dezembro, ou um 14º, aluguel do Dia das Mães, pagamento do aluguel em dobro no mês de maio, e um 15º, aluguel no Dia dos Namorados, pagamento do aluguel em dobro no mês de junho. Parece brincadeira, né? Mas não é. Alguns shopping centers mais espertinhos estão usando esse artifício. O deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, está preocupado com esta, digamos, excessiva criatividade dos shopping centers. Por isso apresentou o projeto que proíbe a cobrança de mais de 12 aluguéis por ano das lojas desses shopping centers. Vamos conversar com o deputado para saber mais a respeito. O deputado, falando assim, parece inacreditável que num momento de crise como esse a gente esteja vivenciando esse tipo de problema. Paulo, nós fizemos, inclusive, por um requerimento nosso, uma audiência pública aqui nessa casa para discutir, para ouvir os lojistas e ouvir também a Associação do Shopping Center. Enfim, é uma questão, a associação diz que isso não é prática, que isso não ocorre, os lojistas, por sua vez, diz que sim, isso ocorre. Então, é realmente uma relação... Em quais estados? Não, mas eu não tenho, assim, na audiência, inclusive, não chegou a se listar quais shoppings ou quais grupos de shopping fariam esse tipo de procedimento, mas é uma coisa muito grave. Não se resume a só a quantidade do pagamento que é entre essa relação comercial. E, naturalmente, a gente precisa ter uma certa cautela, porque também a legislação e o legislador não pode estar interferindo o tempo todo numa relação comercial. Eu sou, por concepção, liberal e acho que a relação de dois entes deve ser bastante respeitada. Mas é preciso conter também esse ímpeto aí, né? Exatamente. Senão não se pode ter, não se pode ser uma coisa excessiva ou uma coisa desrespeitosa que você vê. Então, a gente chama a atenção, eu acho que só o fato de que a gente traz isso para discutir aqui no Fórum do Congresso Nacional, para que a gente possa ouvir as partes e tal, eu acho que a gente já conseguiu avanços quanto a isso, até como intimidação na própria relação entre esses dois entes. Mas existem outros fundos de mercado, outras coisas que são muito assim reclamadas pelos lojistas. Naturalmente, os shoppings às vezes diz ou contradiz de que essa é uma relação de escolha. Ele vai para o shopping se quiser. Se não quiser, não vai se adequar ao shopping. Já por outro lado, os lojistas dizem que quando é apresentado a eles a relação, ou seja, das despesas que são rateadas entre eles, muitas delas não são devidamente explanadas de uma forma clara. Que eles alegam o quê? Que nessas datas eles têm mais despesa com publicidade, com decoração do próprio shopping. Isso. Agora, se justifica um aluguel inteiro para custear as despesas de um shopping, não lhe parece exagerado? Sim. Até nisso. Sem dúvida que é. Como também uma coisa despesa extra de condomínio, todo mundo paga. Isso. Todo mundo de aluguel paga taxa extra. Isso. Mas é essa relação que está sendo questionada, entende? Da parte, principalmente dos lojistas, achando que estão sendo pressionados, a força que tem os grupos empresariais do shopping center de pressioná-los, ou seja, a acatar contratos leoninos. E eu acho que cabe aqui ao legislador, não a interferência, eu volto a dizer, numa relação comercial, mas sim a preservação de excesso. Agora, deputado, é curioso que isso aconteça justamente no momento em que o país está extremamente fragilizado do ponto de vista econômico
E a gente está precisando até, de certa forma, amenizar essas relações como às quais o senhor se referiu, a fim de que a atividade econômica possa continuar ativa, funcionando e tudo. Né? Paulo, hoje foi outro ponto que foi falado na audiência pública, é que hoje tem muitas empresas que não conseguem perdurar, ou seja, a média de um lojista que vai para o shopping, segundo foi apresentado, é de 5 anos. A pessoa entra no shopping e ele passa 5 anos e vai embora, e geralmente com prejuízo, não aguenta as despesas. Isso foi o que foi apresentado. Ou seja, também, quer dizer, independente desse fato, esse outro é extremamente preocupante. Muito. Quer dizer, o que está acontecendo então nessa relação? Deve haver aí um problema que está levando esses lojistas a quebrarem. E que, aliás, é uma visão, eu entendo, uma visão equivocada do shopping, porque eu tenho, inclusive, pessoas que são amigas e um dia desse, conversando com elas, ele dizendo que tem um shopping na região metropolitana do Recife, e que essa relação, por exemplo, eles já tinham feito as lojas âncoras, mas estava com dificuldade das lojas pequenas, exatamente porque... E isso bateu com que a CDL Recife nos colocou, ou seja, esse pequeno comerciante, ele não está conseguindo mais a condição de ir para o shopping. E o shopping é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que hoje perdura em todo mundo, porque lá você vai para cinema, você vai para academia, você vai para restaurante, você vai... É um ponto de lazer, com segurança, com tudo mais. Então, eu acho que isso precisa ser chamado a atenção para que, de fato, seja uma coisa que seja bom para ambos os lados. É natural que a gente tenha total sensibilidade de que quem investe no shopping, quem faz a obra, quem empata seus recursos, isso precisa ter remuneração, é óbvio, porque também quando se constrói um shopping, se não der certo, a pessoa vai arcar com prejuízo. Mas também esse excesso aqui não pode acontecer, porque não é uma coisa que vai ser bom para a economia, não vai ser bom para ambas as partes. Deputado, o que esses proprietários, digamos assim, desses shoppings alegam para cobrar isso aqui que a gente está chamando desses aluguéis adicionais, né? Vamos chamar desse jeito. Na verdade, a gente... Eles têm alguma coisa? A gente recebeu a associação que representa todos os shoppings, né? Então, eles negam essa cobrança, ou seja, essa cobrança contratual de que ele vai cobrar o 13º, o 14º. Ele avoca, em muitas ocasiões, a parceria do lojista, como você bem se frisou, ou seja, em momentos de eventos, alguma festa, ou final de ano, ou Dia dos Pais, ou Dia das Mães, e em virtude disso, as despesas que vêm. Então Mas como eu disse, eu tenho a impressão que é um exagero, porque cobrar um aluguel é muito dinheiro. Eles já pagam um aluguel alto, né? O aluguel de shopping é um aluguel alto, não é um aluguel qualquer. Não é. E é muito caro. É como eu te falei. O condomínio de um shopping desse é altíssimo. E é como eu te falei, segundo os dados que a gente teve a oportunidade de ver, e não foi contestado, é que o tempo médio de que um lojista consegue ficar no shopping é 5 anos. É muito pouco. E a relação, por exemplo, que o shopping tem com o pequeno lojista é completamente diferente da relação com os as megas lojas, ou seja, que são as lojas âncoras, como se chama. A condição é muito diferenciada. É normal que seja, é óbvio. Ou seja, um espaço maior, o interesse do shopping, porque só a marca vai chamar as pessoas para dentro do shopping, um cinema que vai levar as pessoas para ter também aquele momento de lazer, enfim. Isso é uma relação comercial. Eu volto a dizer que a gente tem de estar atento a isso para dirimir esses exageros, mas naturalmente sem fazer com que também o poder público ingesse essa relação, porque eu acho que não é a função
do parlamento e muito menos do executivo de fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, é importante também conter um pouco os excessos, como a gente já disse. Isso é normal numa relação, e eu entendo que essa relação deve ter a liberdade, mas em compensação você deve ter também o poder público gerenciando ou intermediando isso, que é a nossa intenção, no sentido de que seja preservado os interesses mínimos de ambas as partes. E os direitos dos dois lados. Deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade Pernambuco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer, muito obrigado. Volte também. sempre. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta, ou a qualquer outra edição do nosso programa, é só você entrar no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço, obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima.